Saudações a todos, bem-vindos a mais um Os Planetas na Semana, que está sendo apresentado agora de uma maneira bastante inusitada, né, do que é usual, em função de várias situações às quais eu tive que me submeter ao longo desta semana, e também mais de uma semana, né, mas algumas delas bastante difíceis, outras muito felizes, mas ambas as situações, ambos os extremos demandaram 100% de atenção, 100% do tempo. Portanto, isso acabou interferindo aqui na produção prévia da coluna dos Planetas na Semana, e assim, para que ninguém fique sem essa leitura, eu estou fazendo isso aqui na forma de uma live, para que a gente possa ter esse acompanhamento. Então, eu espero que a semana encontre vocês muito bem. Eu vou aqui começar a fazer um compartilhamento de tela para que vocês me acompanhem direitinho com o mapa, né? Nessa altura vocês já devem estar vendo aí o desenho. Só um minuto, deixa eu para me acompanharem. Nessa altura vocês já devem estar vendo aqui o desenho. E esse aqui é o mapa desta segunda-feira, dia 4, que está... eu vou fazer exatamente como eu faço nos vídeos tradicionais, né? Vou aqui elencar os aspectos que vão ocorrer com os planetas rápidos ao longo da semana. E, assim, hoje, assim, a questão feliz que eu tenho trazido aqui hoje, inclusive é hoje que ocorre uma dessas grandes felicidades, é o lançamento de uma graphic novel na qual eu sou coautor, que é a graphic novel Psicopompo. É uma história em quadrinho, né, mais rebuscada, mais adulta, e se chama Psicopompo, né? Para quem não conhece o termo, né, em geral o pessoal que estuda simbolismo vai conhecer logo, né? Mas quem não conhece, Psicopompo é um termo grego, né? Que significa o guia das almas, né? Psique, né? Psicopompo vem de psique mais pompós, né? Que psique é a alma e pompós é o guia, é o orientador. E muitas vezes a palavra psicopompo vai se referir a, a Hermes, né? Hermes no seu sentido de guia das almas, quando leva as almas para o Hades. Existem muitos outros psicopompos em várias narrativas mitológicas, né? Como o próprio Caronte, né? Como o barqueiro que leva as almas até o Hades, né? Na mitologia grega, ele também é um psicopompo. A Hecate, né? A deusa Hecate, a tríplice deusa Hecate, né, que é também uma espécie de psicopompo, né, que é uma guia das almas. Então, existem várias, né, no simbolismo afro-brasileiro, em outros simbolismos, né? Então, a gente pode contar com essa figura que em grego vai se chamar psicopompo. E na graphic novel que está sendo rolando o lançamento hoje, às 20 horas, a editora Caligari, que vai lançar esse álbum, vai colocar isso à disposição às 8 horas para quem quiser adquirir o álbum. Então fica aqui a dica para quem estiver assistindo, 8 horas da noite, né, 20 horas, aqui, horário de Brasília, vai ter aqui o lançamento pela editora Caligari, e a editora vai nos fornecer o link hoje na parte da tarde, e nós vamos divulgar para todo mundo assim que possível. Então, fica aqui dado o recado, já por antecipação, e vamos então começar, né? Só lembrando que vai ser hoje dias 4 e 5, que esse lançamento virtual do Psicopompo, que é essa coisa feliz que me ocupou o suficiente, né? A segunda coisa que me ocupou 100% do meu tempo, com revisões, que acabou me levando a ter que fazer esta live no lugar do vídeo já gravado dos Planetas na Semana. Por isso que eu estou explicando, dando essa explicação prévia aqui para vocês. E então, só finalizando essa primeira parte, o Psicopompo vai ser lançado virtualmente hoje e amanhã, hoje dia 4, amanhã dia 5, com a compra podendo já ser feita ali durante o próprio lançamento, e quem comprar vai receber
o álbum, né, o impresso, né, o livro, com o encarte, com o autógrafo, né, com a dedicatória dos autores, com um desenhozinho, né, bonitinho, junto, né, um original junto. Então, a gente vai fazer isso aqui na medida em que chegarem os pedidos. Espero que vocês gostem muito. Né? Espero que isso aí possa entretê-los, né, como é a função de uma obra literária. Então é isso, vamos lá. Hoje, dia 4 de maio de 2020, esse aqui é o mapa de hoje, né? Segunda-feira, né, do 4 de maio, e aqui são as configurações. Eu costumo fazer umas anotações, eu vou observar aqui as anotações que eu faço e comentá-las enquanto eu mostro aqui o mapa para vocês. Então, por exemplo, hoje é o dia em que nós temos a conjunção, né, de Mercúrio com o Sol. Está acontecendo aqui Mercúrio junto ao Sol 14 graus, se vocês acompanharem aqui o cursor. Isso está dentro daquele conceito de combusto, né, de combustão, em que algumas correntes de pensamento astrológico colocam a combustão como um fator danoso, né, esse conceito de combustão, né, quando o planeta está muito próximo do Sol, ele fica ofuscado, né, os atributos do planeta ficam ofuscados pelo Sol. E Mercúrio está aqui, né? Esse é o planeta que mais fica ofuscado pelo Sol, porque ele está sempre muito próximo, né, na sua longitude, aqui nesse decorrer aqui da eclíptica, que é o zodíaco. Então, ele está sempre muito próximo do Sol, ele está combusto. Bom, eu, sinceramente, não concordo muito com essa tendência que se atribui à combustão de causar algum dano, né, de diminuir a potência ou subverter as características do planeta. Assim, o máximo que dá para concordar é que ele não fica tão potente, porém é uma conjunção, né, uma conjunção exata até. E aí, falando em astrologia, até o português, para quem não conhece, para poder entender, isso aqui é essa conjunção de Mercúrio com o Sol, que vai até dia 6, né? Hoje, amanhã e dia 6, vai multiplicar, vai potencializar as necessidades de comunicação. E isso, como está tudo em touro, é no sentido de resolver as situações mais práticas, de encontrar essas alternativas econômicas. Ele está até aqui entre Urano e o Sol, né? Isso já foi falado até na semana passada, sobre o ingresso de Mercúrio em Touro, né? Ele está chegando bem no meio do signo. E essa conjunção aqui é um potencializador, é como se Mercúrio estivesse levando. Mercúrio tudo que Mercúrio toca faz com que aquela coisa que ele está tocando se manifeste em termos intelectuais, em termos de oratória, em termos de escrita, né? Então é uma disseminação, é uma difusão, uma comunicação, que é a área de Mercúrio, sobre aquele fator. Se ele está tocando só, ele vai falar sobre as lideranças, sobre aqueles que têm algum foco central de atenção, vai falar sobre carisma, vai falar sobre criatividade, só que dentro de uma perspectiva taurina, o que significa que essa passagem ali tem que ser algo bastante pragmático, né? Bastante prático, alguma coisa que resolva problemas, normalmente problemas financeiros, né? Questões financeiras, todo mundo com essa questão bastante difícil ultimamente, ou aqueles dos apetites, né? Como é que a gente gerencia, elabora, comunica, troca, comercializa a aquisição de prazeres, aquisição de sustento, a forma como você elabora e satisfaz seus apetites, né? Então, a gente encontra mecanismos práticos para satisfazer esses apetites, né, através desse brilho a mais, né? As comunicações ficam um pouquinho mais rebuscadas, um pouquinho mais glamurosas, né? Mais dramáticas, solares, né? Então, Mercúrio está assumindo essa característica solar ao longo da semana para todo mundo. Então, quem é comunicador, normalmente, quem precisa elaborar e expressar alguma maneira, algum discurso, alguma coisa como aulas ou atendimentos, atendimento não só astrológico, mas atendimentos ao público e tudo mais, vai adquirir essa característica um pouco mais pausada, né, menos veloz, menos intensa,
porém muito capaz de solucionar as questões, né? As questões mais corriqueiras. Esse é um fator, ele está indo até o dia 6/5, até o dia 6 agora, daqui a 2 dias, ele faz essa conjunção, termina ali, ele continua combusto, mas vai reduzindo essa intensidade à medida em que a conjunção está saindo, acabando. Hoje mesmo, a Lua está fazendo esse aspecto aqui, dia 4, a Lua faz essa oposição com Quirón e também vai fazer aqui um trígono com Saturno, né? Tá terminando já, ela começou aqui em horários, né, no território brasileiro, isso aqui começou bem cedinho, bem na parte da manhã, um bom aspecto, e esse aqui é que é o difícil, vai falar um pouco sobre a área de saúde, né? Estamos vivendo essas questões aqui difíceis com a área de saúde, ainda podemos ter ao longo do dia algumas notícias bastante difíceis envolvendo o campo hospitalar, o que é bastante esperável em vista da pandemia, e tem essas questões hospitalares, os problemas educacionais, né, as situações educacionais que vão ter que ser rediscutidas ao longo do dia de hoje, com isso aí tudo dentro da oposição da Lua com Quirón. A gente pode ter acesso ao longo do dia também a dados um pouco mais precisos sobre a quantidade de mortandade, essas coisas assim bem desagradáveis, né, bem ruins ao longo do dia, em função aqui desse aspecto. Ele desperta a atenção para isso, né, tanto das mídias quanto das pessoas. Então, há uma conscientização da dor, há uma conscientização. Então, muitas vezes, algumas pessoas que até promovem um negacionismo, algumas delas, assim, até bem veementes, podem passar por essa situação dolorosa, né, por alguma constatação de que não está tão certo assim. Então, esse aqui é um outro fator. Esse trígono, esse bom aspecto aqui da Lua acontecendo aqui com Saturno hoje, dia 4, agora ele já, no horário brasileiro, já está terminando, né? Já está aqui 4 graus, Saturno 1 grau. Ele é excelente, muitas vezes, assim, um trânsito excelente para a gente contactar pessoas de maneira séria, para a gente elaborar projetos ainda mais em Aquário e em Libra, né? A gente faz parcerias, elaborando projetos para solucionar a vida de outras pessoas, a gente tem ideias inovadoras que possam ser aplicadas de uma maneira não chocante, que não quebram protocolos, que não ultrapassam as expectativas mais lineares, mas que se propõem a serem auxiliadoras da maioria, né? E muitas vezes isso aí as pessoas fazem isso com um bom fechamento de acordo, né? Uma fixação de um acordo com pessoas confiáveis, né? Pessoas mais velhas. Isso aqui é até uma boa notícia aqui para quem tem idade, ou quem lida com pessoas mais velhas, ou com outras instituições ou grupos associados que tenham esse contato com aquilo que é mais sério, aquilo que é mais organizacional, aquilo que é mais estrutural em sociedade. Então, é um bom período. Algumas decisões, inclusive, já que a coisa aconteceu logo de manhã cedinho, já devem até já ter sido tomadas. Esse é um excelente aspecto. Aqui ainda está acontecendo essa quadratura que a semana passada já se mostrava, né? A quadratura de Vênus com Netuno e o trígono de Vênus com Marte. E ocorre, são aquele aspecto que já 2 semanas já eu venho mostrando que vai durar um bom tempo, até quase o fim do mês de maio. E esse aqui vai terminar logo, né? Em alguns dias, isso termina no dia até o final desta semana, até domingo, né, da semana que vem, né? Até sábado, domingo, dias 9 e 10. Aí termina a quadratura com Netuno. Isso aí tem aquela questão de excesso de romantismo, de mágoas sobre afetos, as questões que as pessoas têm que se auto-sacrificar por situações afetivas, há um certo desgaste financeiro, né, como se isso já não tivesse acontecendo. Então, tem sempre um certo desgaste financeiro, um descontrole no uso das contas. Isso, quando a gente fala, como a gente está olhando um mapa que serve tanto para indivíduos, pequenos núcleos, famílias, indivíduos, mas também serve para coletividades, isso vai atingir decisões de diferentes governos, decisões que são
aquelas literalmente governamentais ou aquelas de grandes associações que têm vulto, né? Então, pessoas que têm que fazer esses repasses de recursos, por exemplo, podem estar numa confusão danada até o fim dessa semana. Até essas coisas serem decididas, os recursos, os valores e as formas de aliviar o sofrimento vão ter vão ter que passar por situações mais rocambolescas, né? Até vai resolver uma coisa que se fosse em linha reta, resolver em meia hora, vai levar quase que um dia inteiro, 2 dias para resolver. Essa é uma tendência aqui difícil da semana. E aqui vocês devem ter visto o título aqui da live, né, que é os planetas na semana, que é o período, né, de prova de fogo. Vamos muito favorável, existe uma uniformidade realmente bem de fogo, porque vai que tendem a ser de dando tiro no pé, né? O famoso tiro no pé. Então, tem que ter a severidade precisa ser utilizada, mas tem que ser com uma parcimônia muito grande e saber com quem, como e por que aquilo ali precisa ser passado. E isso eu vou chegar aqui nos próximos, mas em princípio, esse aqui é o padrão aqui do dia 4, hoje. Amanhã, dia 5, vai ser terça-feira, vamos colocar aqui o desenho no mapa para todo mundo ver. Está tudo calculado aqui para meio-dia. Quem quiser ver aqui a data, 5 de maio de 2020, terça aqui, é só observar no cantinho. Quadratura aqui ó, com Plutão e mais tarde faz uma quadratura com Júpiter. Simultaneamente, ela também vai fazer aqui um belíssimo aspecto aqui com Marte e também o outro aqui está fazendo logo no começo do dia, fica uma boa parte do dia fazendo esse bom aspecto com Vênus. Isso aqui é o grande compensador desse aspecto aqui, que é bem difícil, né? Essa quadratura com Plutão e com Júpiter, que é a quadratura dogmática, que é a quadratura do processo de perda, que é a hora em que muita gente vai ter uma expressão bastante paranoica, né, de comportamento e tem que lidar com perdas, às vezes com apegos terríveis, né? Outros vão ter acordos desfeitos, né, pactos, contratos que vão precisar ser desfeitos. Então, essa é uma hora em que fica bastante difícil de lidar com isso. Assim, eu não diria que seria um bom dia para fazer acordos. Vamos supor, quer acabar um contrato, não quer prosseguir, mas não quer prosseguir, mas mesmo assim não quer perder o amigo ou não quer fechar uma porta, procura fazer isso no dia 6 ou pelo menos assim, no final do dia, né, no final do dia 5, quando o aspecto mais difícil, que é este, vai estar acontecendo. Então, evita de fazer aquela coisa. Agora, se quiser, apenas já quebrar tudo, encerrar logo um processo danoso, uma coisa que estava acabando com o seu humor, acabando com a sua saúde, é a hora de encerrar de uma vez mesmo, e vai lá qualquer horário do dia. Mas isso aqui é um grande compensador, porque se alguns acordos aqui, falo aqui da Lua em Libra, né? Se alguns acordos estão sendo desfeitos, se alguns pactos estão sendo removidos da frente, isso aqui também está favorecendo outros, né? Está abrindo portas para outras coisas. Isso aqui é um multiplicador de conhecimentos, né? Com o trígono aqui com Vênus em Gêmeos, multiplicador, e com Marte em Aquário. Então, é um multiplicador de conhecimentos com base em pessoas que são generosas e indicam, por exemplo, indicar livro, né? Deve ter um festival de gente agora resolvendo indicar livro. Eu mesmo fiquei com vontade de fazer. Ontem de tarde, eu fiz um post no Instagram que eu mesmo indiquei um livro aí bacana, verso do Chris Brennan. Vou indicar os meus, obviamente, né? Afinal de contas, isso aí é o que paga aqui as contas.
E, então, muita gente vai querer indicar livro, né, que isso é um alimento para a alma. Livro é alimento para a alma. A gente precisa, não, a gente, como diz aquela música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé. A gente quer, então a gente quer literatura, a gente quer arte, essas coisas são alimento, porque não dá para ter só o alimento físico. Claro que precisa, né? Obviamente, né? Desesperadamente disso, mas a gente precisa também do alimento da cultura, do alimento da alma, da questão de retorno psicológico, de desenvolvimento, de abertura, de alargamento dos nossos horizontes. Esses aspectos eles são excelentes para poder compensar essa dificuldade aqui de alargar esses horizontes através dessas indicações por intermédio de pessoas bastante generosas com as informações a serem passadas. Muitas vezes as pessoas vão se conhecer virtualmente, vão se enamorar, né, umas pelas outras ao longo do dia. Então esse é um excelente aspecto. Agora, neste dia, reparem aqui nesse eixo nodal, aqui o nó do norte, que é a cabeça do dragão, aqui, e o nó do sul, que é a cauda do dragão, está aqui. O nó do norte está em Gêmeos, o nó do sul em Sagitário. Cada vez que um anda, o outro imediatamente vai andar, é um eixo só, uma coisa só. E hoje é o dia em que esses nodos ingressam em Gêmeos Sagitário, nesse eixo. O que significa isso? Vão passar aí 1 ano e meio, né? Isso aí é um marco nessa entrada, 1 ano e meio em que os processos de disseminação de informações, eu estava falando aqui tanto de alimento para a alma, né? Esse eixo é justamente aquele que vai buscar, através da dúvida, bem ligado aos Gêmeos, e através da busca de certezas ou de referenciais, como se fosse um alvo, né? O Sagitário, através dessa busca de conhecimentos, da dialética entre a dúvida e a certeza, né? Dessa mediação entre os saberes mais corriqueiros, aquela coisa que a gente faz conhecendo as pessoas na fila do açougue ou numa live que todo mundo conversa, essa coisa bem geminiana, e aquele outro estado em que onde está o significado da vida, das coisas, para que serve tudo isso, que fica ali pelo campo do Sagitário. Né? Você vai ver muito sagitariano com esse comportamento mais agitado, um tédio, né? Muito entediado com coisas prolongadas, tem informações muito detalhadas, muito prolongadas, vão entediar muitos sagitarianos, nem todos, mas uma parte, porque é a necessidade que existe lá dentro das criaturas de encontrar uma verdade norteadora, que os Gêmeos é que vai compensar esse elemento que, se a verdade é norteadora, então tudo acaba tendo que girar em torno daquela, aspas, verdade. E o Gêmeos vai dizer assim, ok, isso é uma verdade, porém tem controvérsias, tem outro ponto de vista. Então, esse é o grande norteador da coletividade nos próximos meses, 1 ano e meio, aproximadamente, enquanto ele passa aqui. Isso também tem outras implicações, né? Como estamos passando por um período que pode ter esse espalhamento ainda maior da pandemia, infelizmente. Dá para contornar, né? Tem que tomar as medidas corretas, mas existe essa chance de um espalhamento maior da pandemia, caso não se tomem as medidas, precauções necessárias, então, durante essa fase, porque justamente esse eixo é o eixo do espalhamento, né? O eixo da disseminação, da comunicação, da passagem, do intercâmbio de conhecimentos, de culturas, de pessoas, é justamente ali, nesse eixo que acontece. Nós vamos fortalecer muito essa coisa. Eu quis fazer essa digressão aqui porque ela é muito esclarecedora. Existem outros vídeos aqui no canal, inclusive um em que eu converso com as astrólogas Ana Ocampo e com a André Maluf, em que a gente fala sobre a entrada dos nodos lunares. É um vídeo de 1 hora e 20 e poucos minutos sobre astrologia médica, e também abordamos esse assunto. Tem também um curso lá na nossa plataforma de ensino, na Escola Carlos Holanda Astrologia, só sobre nodos, ali eu dou uma descrição bem detalhada sobre essas passagens. E assim, bem para que você possa assimilar bem o sentido da coisa. Por hora, fica aqui essa dica importante. Então, é justamente hoje é um marco importante, dia 5 de maio, terça-feira,
em que esse eixo nodal transita, ele anda ao contrário. Enquanto os planetas andam nessa direção aqui, os nodos andam nessa direção, né? Sentido horário. Então, eles saíram de Capricórnio e Câncer e acabaram de entrar em Gêmeos Sagitário. Agora, amanhã, dia 6, volta aqui para o dia 5, porque ele é interessante, tem um outro detalhe também. Isso aqui vai ampliar muito a busca por conexões com outras pessoas, né, das pessoas se unirem em torno de identificação intelectual umas com as outras. Isso já é uma coisa que acontece normalmente, só que isso vai intensificar muito essa conexão intelectual. Nodos são nós, né, são conexões para um laço, né? E ao longo desse período todo, essas conexões intelectuais vão se dar, seja por intermédio de escolas ou universidades ou outros campos do saber, que podem ser os virtuais, isso deve ser uma potencialização, né? Onde os nodos passam, aquele assunto é muito potencializado, né? A gente teve aqui, no último ano e meio, enquanto ele passou por Câncer e Capricórnio, um período de potencialização das questões família, poder, né, estruturação, a pátria, né? Olha o discurso, ainda mais aqui no Brasil, esse discurso, mesmo os discursos mais controversos, até com conceitos científicos usados de uma maneira absolutamente distorcida, quantas vezes isso já aconteceu? Então, a gente teve, de qualquer jeito, o fato é que houve uma intensificação, um foco de atenção muito grande nesses discursos. E agora está mudando. Essa coisa vai dar uma reviravolta aqui, a partir dessa semana, nos próprios dias de transição de um eixo para outro. Isso aqui já é forte a beça de acontecer. Outra coisa que, então vamos passar aqui para o dia 6, né? Estava lá nele. No dia 6, a Lua faz uma quadratura aqui com Saturno, faz uma oposição com Urano aqui, e faz também aqui, não, isso aqui não é válido, esqueçam esse desenho aqui, porque é só o ascendente, eu estou usando um zodíaco genérico em zero de Áries, a gente chama de zodíaco solar, né? Um zodíaco solar que ele vai começar no zero de Áries, então o ascendente seria o ascendente do meio-dia. Então esqueçam isso aqui, não fiquem assustados com essa quadratura, só está valendo isso e isto. Então, isso aqui para poder pegar em qualquer localidade, não só do Rio de Janeiro aqui. Então, temos esse aspecto difícil com Saturno e com Urano. E aqui começa a semana, o período de fogo, né? O período de prova de fogo. Né? Temos um bom aspecto também de Mercúrio, que está aqui Mercúrio, em sextil com Netuno. Vai começar ali a órbita de aspectos. Esse aspecto aqui bom, ele vai durar até o dia 8 de maio. Tá? Ele começa dia 6, vai até o dia 8 de maio, um bom aspecto. Vamos começar por ele, que ele é bacana, ele é agradável. Então, ele funciona mais ou menos assim, ao longo desses 2 dias, a gente tem uma chance de dar poesia, né, ao pensamento, de falar de maneira transcendente, de ser acalentado por mensagens vindas das pessoas mais inusitadas. Às vezes, uma pessoa que você encontra na rua, às vezes, alguém que te manda um e-mail que você nunca considerou na vida, aí, por curiosidade, vai e abre, e aquilo ali te abre um alívio, né? Te dá um alívio sobre alguma tensão, alguma ansiedade, alguma dor que você tinha, pode te despertar para um interesse de estudos de psicologia ou outros estudos da alma, como aqueles estudos que são mais esotéricos. Então, esse é um excelente aspecto. Costuma ser muito bom também para a gente reorganizar finanças, receber pagamento de dívidas, solicitar assim, gente, vocês estão me devendo, pode pagar, né? Aquela coisa que, por favor, né, com amor. O bom aspecto de Mercúrio com Netuno é muito bom para solicitar isso. Se bem que, em geral, as pessoas se tocam e elas mesmas fazem esses pagamentos. E a Lua em quadratura com Saturno e oposição com Urano, que começa crises com autoridades, com poderes, né, com pessoas que têm algum grau de hierarquia próximas ou coletivamente falando. E aqui as pessoas ficam muito rebeldes na oposição com Urano, né? É uma rebeldia aqui muito grande, uma insatisfação muito grande. Isso é um dia que tende a ter ou
começa aqui no dia 6 alguma convulsão social média, né, que não seja todo mundo, mas assim, grandes grupos reunidos, ou isso aí é o planejamento dessa coisa. Se bem que com Urano não tem muito planejamento. O Saturno está recebendo mau aspecto, e Urano também, não tem muito planejamento, as coisas acontecem assim meio abruptamente, né? Tá todo mundo teimoso, feito uma coisa horrível, todo mundo querendo se vingar de alguma coisa. A Lua vai estar transitando por Escorpião. Ela teria ingressado ali em Escorpião na madrugada do dia 6. Então já fica realmente, as pessoas tendem a ficar com os nervos à flor da pele, um pouquinho mais, ou até um muitinho mais autodefensivas, né? Daquela tipo que, fulano, tá tudo bem com você? Tudo bem o quê? Por quê? Né? Essa é uma das tendências desse período aqui. E aqui também, então, isso é o dia 6, então é preciso ter esse cuidado para não desestruturar as coisas. A gente pode ver com uma certa frequência móveis ou pequenos eletrodomésticos quebrarem, né? Tem muita gente que vai ficar suscetível com mais intensidade do que outras, né? É bastante mais suscetível a isso, especialmente se esse aspecto difícil estiver ocorrendo nesses pontos ligados a bens materiais, né? Que é a casa 2 do mapa astrológico de nascimento. E nós estamos fazendo isso uma leitura coletiva, né? Então, isso mais para o dia 6. Dia 7, vamos passar para o dia 7 aqui. A Lua aí bem difícil, esse aspecto aqui é bem complicado. Então, dia 7, que é a quinta-feira, né? O dia 6 era quarta-feira, dia 7, quinta-feira, é o dia mais complicado, em que a Lua, aqui do mapa, ela está até para fazer bons aspectos aqui com o Plutão, com o Júpiter, mas está em quadratura com Marte, está em oposição com o Sol. É aspecto motinesco, né? É uma coisa assim meio motim, né? Não aceitamos a autoridade que é injusta, né? Não aceitamos o modelo que não é bom, que não é benéfico, que não considera a todos como iguais. Isso é uma coisa assim bem com cara do Marte em Aquário, né? Da Lua em oposição com o Sol. E é uma lua, a lua está ficando cheia, ela já estava cheia lá no começo do dia, chega ali por volta de meio-dia, ela já está aos 19 graus contra 17 do Sol, então ainda está na fase cheia. Estamos na lua cheia nesse dia aqui, e ocorre aqui também uma dificuldade com os humores, né? A gente vê que toda vez que tem um aspecto difícil da Lua com Marte, eu sempre brinco, todo planeta na semana, quando isso ocorre, eu aponto, olha, isso aqui é o aspecto do Pato Donald, né? A síndrome de Pato Donald, que se enfurece por pouquíssimas coisas, assim, às vezes por absurdos, né? Esse é um deles. Tem que tomar esse cuidado, porque as pessoas ficam irascíveis, ficam difíceis de lidar, e como está todo mundo mais autodefensivo, né? É aquela coisa do atira primeiro para perguntar depois, ao longo dessa fase. Muitas pessoas podem passar por, assim, uma grande parte das pessoas mais suscetíveis podem passar por baixa de vitalidade. Então, não é um período para abusar de nada, né? Ter mais cuidado. Às vezes, você vai fazer exercícios físicos, não façam coisas muito violentas, muito pesadas, porque o risco de lesão é um pouco maior durante essa fase aqui. Fora isso, essa configuração do dia 7 ainda tem também uma oposição com Mercúrio, né? A Lua está fazendo uma oposição com Mercúrio. Quer dizer, as comunicações, esse é dia para soltarem fake news, daquelas bem bombásticas, bem difíceis, que geram uma polêmica miserável nas redes sociais, né? Muitas delas completamente desnecessárias, só causa dano, perde tempo. E esse é o dia do desentendimento geral. Então, chega nesse dia, gente, que quem faz meditação dobra o período, né? Intensifica a coisa. Quem está fazendo terapia pede ajuda. Quem está fazendo, quem tem que lidar com pessoas que são naturalmente, já habitualmente conflituosas, faz de tudo para contornar a situação, faz de tudo para não ter um contato com essas pessoas nesse dia. E se for imprescindível, escolham muito bem as palavras. Esse dia aqui pode ser o gatilho para situações realmente bem danosas, não apenas no dia, mas no decorrer das próximas semanas, dos meses. É um dia bem complicado. O próprio Mercúrio
ele está aqui quase já chegando numa quadratura com Marte que vai acontecer no dia 8. Olha aqui, ó, dia 8, sexta-feira. Ele já vai começar a acionar essa quadratura. Por sorte, né, ainda bem, né, que temos aqui, olha, dois compensadores. Um no dia 7, quando a Lua faz o bom aspecto com Plutão e com Júpiter, né, no dia 7, aquele que eu estava falando anteriormente. Isso aqui faz parte até das recomendações que eu estava dando aqui sobre procurar meios alternativos, meios de contornar, sobretudo se autoconhecer, né? Sobretudo, tem gente que vai ter sonhos que está lutando, né? Que está brigando, está pegando em armas para se defender, né? Tem gente que tem, isso parece um inconsciente coletivo durante uma fase como essa. É como se estivesse trazendo à tona alguma agressividade coletiva pronta para explodir. Mas esse aspecto aqui muito bom, né, que a Lua está fazendo com Plutão, depois o Mercúrio vai fazer também, a gente vai abordar isso. Ele é um atenuante nesse sentido de se buscar soluções e saídas pela filosofia, pela via da interpretação mais correta, até de palavras que são religiosas, né, de ditos religiosos, pela psicologia, pelo entendimento de que é preciso não sermos egoístas, né, de podermos distribuir nossos recursos. Afinal de contas, estamos falando daqui de Pluto, né, Plutão, o rico, né, a distribuição disso aqui rege a economia de massa, rege movimentos de massa, é um bom aspecto. Então, podemos ter momentos, até nos noticiários, sobre a distribuição de renda. E aí, passando ali, voltando ali, mais uma vez para o dia 8, eu estava falando aqui do início do aspecto difícil de Mercúrio com Marte, aqui é dia 8, sexta-feira. Mercúrio com Marte vai ficar também até o fim desse período todo que nós estamos analisando esse aspecto difícil, até domingo, dia 10. Então, mas ocorre junto com esse é o dia 8, tem essa coisa difícil que vai ficar durando alguns dias, que é o aspecto do bocudo, né? A pessoa que fala cada coisa assim para te destruir, né? Que fica tentando vencer. Eu tenho que vencer você, eu tenho que provar que eu estou certo. Eu vou provar que eu estou certo. Aqui mesmo nos comentários deve aparecer um monte de gente querendo provar que está certa, né? Por volta do dia 8. Agora, assim, sem isso já acontece, você imagina, durante o dia 8. Então vai ter um monte de gente querendo provar que está certo, com letras em caixa alta. Em geral, isso aí é meio uma coisa meio spam, né? E assim, querendo provar, querendo mostrar, se autoafirmar, que eu sei mais, você não sabe, aquela coisa de você está dando informações falsas, a minha verdade é essa daqui. Assim, a pessoa quer brigar intelectualmente, quer provar que ela tem um membro maior do que o outro que está falando. Isso acontece muito, vocês vão ver isso acontecer no seu dia a dia mais corriqueiro, né? Nas trocas interpessoais mais comum. Vou repetir, dia 8, sexta-feira, é o dia em que esse aspecto já começa, vai ficar sexta, sábado, domingo, ainda deve chegar um resquíciozinho na segunda-feira da semana que vem. Mas, contudo, todavia, temos os excelentes compensadores aqui durante a fase, que é o Mercúrio em trígono com Plutão. Olha, isso aqui é uma maravilha, né? Ele até acontece antes, mais exato do que esse difícil. É um trígono de Mercúrio com Plutão, que também fica até o fim do nosso período, até o dia 10, e um sextil, um bom aspecto de Sol, já começando a mexer aqui com Netuno, muito bom. A Lua também faz esse trígono ele faz um sextil com Saturno, né? Ela fez um sextil com Saturno, um trígono com Quirón aqui. Quer dizer, então temos possibilidade de aumento de resiliência durante esta fase, a comunicação que, por um lado, vamos dizer assim, 50% da população vai ser tremendamente danosa, né? Aquela coisa que precisa contornar, porque a palavra falada e a flecha desfechada não tem volta. Falou uma coisa. Teve uma pessoa uma vez que falou assim para mim: mas as pessoas não podem dizer assim, ninguém pode dizer qualquer coisa para você, mas nem para mim nem para ninguém. Qualquer coisa não. E se tiver que dizer uma coisa dura, que seja com afeto, que seja conversando numa boa. E assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de polidez. Não tem. Então o resultado é que muitas vezes a pessoa vem com uma maneira abrupta, elas vão receber de uma maneira abrupta. Não estou dizendo de mim, mas muitas pessoas vão reagir assim. E esse aspecto representa isso.
Agora, o trígono com Plutão, ele é um contorno maravilhoso, porque tudo que se comunica vai atingir um nível de profundidade muito grande. É um nível de intensidade, de profundidade, se fala com propriedade sobre as coisas de vida e morte, né? Sobre as coisas que são realmente intensas, sérias. Vamos trazer informações sobre aquilo que, por exemplo, um dos conceitos psicológicos mais frequentes e muito bem abordados durante uma fase como essa é o da sombra, no sentido junguiano da palavra, né? Que é aquela contraparte da psique consciente, né? Que em geral é uma manifestação do inconsciente. Então, a maneira de você expressá-la muito bem através de palavras, da sombra coletiva, né? Então, vai ter gente escrevendo, falando, pensando, se esclarecendo em função disso. É sensacional esse aspecto. É ótimo para pesquisadores. Pode-se fazer descobertas de coisas que estavam na nossa cara, ninguém vê, porque Plutão é o símbolo da invisibilidade. Então, se tem um bom aspecto com Plutão, essa invisibilidade ela é visível, pelo menos para quem está usando os dotes de Mercúrio, que é o intelecto, que é a leitura, que é o aprofundamento, né, a busca de soluções, são essas coisas mercuriais, né? E a troca de informações, a troca humilde de informações, por exemplo. Eu tenho que admitir que isso aqui eu não domino. Você domina? Me empresta aqui, me ensina isso aqui, e vai um passando para o outro, e todo mundo vai ganhando poder sobre, né? Você tem poder sobre aquilo que você consegue nomear. Então você vai adquirindo poder sobre aquela coisa sobre a qual você não tinha porque você não conhecia. O seu conhecimento vai te dar esse poder. Então é um ótimo dia, né, em resumo, para que você estude muito, para que você peça informação, para que você se aprofunde naquilo que venha a querer falar, que você vai descobrir, a gente descobre muita coisa. Os trígonos com Plutão também são muito bons para a gente se expressar as nossos dotes criativos de uma maneira que toque o coração das pessoas. Com Plutão mesmo, Plutão é tão terrível. Pois é, mas Plutão, tudo que ele faz, tudo que ele representa, é essa profundidade psicológica, emocional, né? Purga males. Né? Então, é uma maneira de a gente purgar esses males através do uso da palavra, do uso da mente, ao longo desse período todo ali. Tá? O bom aspecto de Sol com Netuno é o aspecto da compaixão, a compaixão sendo distribuída. Um sextil é um aspecto de distribuição, um aspecto de vamos distribuir as coisas por compaixão, pode ser por doações de recursos, de dinheiro, doação de tempo. As pessoas ficam com mais ânimo para se doar, para ter esse bom essa coisa samaritana, boa samaritana, né? Agora, é um bom aspecto também para ganhar um dinheirinho. Então, quem tá tendo chance de produzir pode ter um fluxo um pouquinho melhor durante essa fase, por incrível que pareça. Ganha um dinheirinho a mais e quem está trabalhando com afinco durante já algum tempo vai ver que esse aspecto, neste ano, ele pode elevar o status, ele pode fazer com que a pessoa seja vista, né? Que seu trabalho seja reconhecido em algum grau. Tá? Sempre de acordo, proporcionalmente ao que a pessoa produziu, então. No dia 9 já temos algumas atenuações, mas ainda temos ali, dias 9 e 10, são os dias mais fortes dessa quadratura, né, desse aspecto difícil de Mercúrio com Marte. Você vê que está mais próximo do grau, 27 aqui para o Marte, 25 para o Mercúrio, dia 10, ó, vou demonstrar aqui, dia 10 ele está exato, tá? Que é o domingo. Então, mas são os dias mais fortes dessa quadratura bocuda, né, de falar coisas, de competir pelo intelecto, de querer se valer, ser um espadachim literário ou um espadachim mental. O problema é quando o cara quer ser um espadachim mental e não sabe usar a espada, e dando a cortar a si mesmo. Né? Fala tanta besteira que as pessoas se matam, as pessoas não precisam fazer nada para acabar com ele mesmo se acaba. Então é o dia da falação de bobagem. Aqui, o dia 9, temos um maravilhoso aspecto aqui, que é assim, animador mesmo, que é o Mercúrio em trígono com Júpiter, aquele de ontem, ontem, dia 8, né? Que falando sobre o bom aspecto de Plutão. Esse aqui é com Júpiter, é o Mercúrio dando boa voz, boas falas, né? Vai dar expressão inteligível a formas filosóficas, é muito bom para quem gosta de assuntos esotéricos ou assuntos religiosos, mitológicos, simbólicos, filosóficos, sobretudo. É um período excelente para dar voz a isso, para adquirir esses conhecimentos. Muitas pessoas estão
publicando coisas, né? Eu estava falando ali, eu estou publicando o meu álbum aqui agora, né? O meu com o Octávio Aragão, que é meu parceiro. Mas ao longo da semana, provavelmente isso aí também tá ganhando efeito também, né? Então, no dia 9, tem muita gente que pode estar publicando algo, elaborando, tendo a ideia para fazer algo publicável, algo que seja de benefício coletivo, algo que reitere a sua marca, seu estilo de fazer as coisas, de uma maneira intelectual, né? Então, é uma chance em que filósofos têm mais voz, em que podem ser mais ouvidos. É muito bom prestar atenção nas leituras filosóficas que as pessoas possam disponibilizar, seja por via vídeos, áudios, ou as dicas de leitura que eu já tinha falado lá no comecinho do vídeo. Isso aqui é excelente e é um aspecto muito alegre. Assim, as pessoas trazem alegria umas às outras através dessas palavras animadoras, uma coisa assim jupiteriana, todo mundo fica mais animado. E a Lua faz ali uma quadratura com Netuno e oposição com Vênus, né, ao longo desse período. Olha aqui, ó, quadratura com Netuno e oposição com Vênus aqui, tudo no sábado, dia 9. É um dia do delírio, porque esse trígono de Mercúrio com Júpiter ele é muito bom para a gente acessar grandes horizontes intelectuais, né? Para a gente saber, aprender coisa para caramba. Tem gente que, até andando para lá e para cá, ela descobre coisas, né? Ela aprende muito rápido. Agora, é o dia da viagem na maionese, né? As pessoas ficam meio confusas, meio perdidas durante essa fase. Também é muito bom para dormir, né? A Lua quadratura Netuno é o dia que a gente, como outros aspectos, esse aqui não é o único, mas costuma se errar caminho com o GPS ligado, né? E oposição com Vênus também não é um bom aspecto para se entender afetivamente. A coisa está muito mais para a vida intelectual, mesmo com algumas confusões, algumas perdas, algumas distrações, do que por via afetiva. Então, nesse dia 9, a quadratura aqui com Netuno pode ter alguns pequenos mal-entendidos para algumas pessoas. Mas, no caso, a gente vai ter uma consciência muito grande das vitimizações, dos processos de vitimizações. Sejam eles aqueles provenientes das situações difíceis da pandemia, né? Já é uma coisa muito difícil, e sejam eles por outras vias que não se tinha notícia até então. Isso aí é um cuidado que tem que ter. E muito cuidado também, você individualmente, para que não se coloque na condição de vítima o tempo todo. Veja qual é a sua contribuição pessoal, particular, para um processo danoso com o qual você tem que lidar. De repente, com isso aqui, você acaba descobrindo que passos você deu para contribuir para aquilo. Não é para assumir culpa, o culpado sou eu, não. Mas descobrir que, dentro de uma situação danosa, todo mundo que está envolvido tem algum ponto de responsabilidade. Que pontos de responsabilidade você tem? Será que você está se sacrificando demais? Será que você está se anulando em demasia? Será que está se impondo demais, querendo ser a pessoa sabedora de todas as coisas? Faz essa anamnese aí, faz essa reconsideração, porque, de repente, você pode ter sido injusto de um lado, mas também talvez não tinha nem consciência de que estava sendo. Então, é um momento muito bom para você rearranjar as suas certezas, né? Aqui, e por fim, no dia 10, vamos ver aqui o dia 10, vamos finalizar agora, temos a Lua vai entrando ali em Capricórnio, ela acabou de entrar no dia 10 em Capricórnio, vai passar de Sagitário para lá, e a Lua em Capricórnio, ela não está no signo de melhor expressão dela, na expressão das emoções, né, do aconchego, de nutrição. É muita responsabilidade que se passa nesses 2 dias que ela vai durar aqui, 2 dias e meio, aproximadamente. Mas temos ali 2 bons aspectos e 2 aspectos mais difíceis. Os bons aspectos são o Mercúrio, ele vai continuar aquele maravilhoso trígono com Júpiter, né? Já é o dia talvez mais forte, né, do aspecto. Tudo aquilo que eu descrevi para o dia anterior aqui está valendo ainda mais intensamente, mais bacana ainda. E é bom, até para a gente se comunicar, eu não falei, falo agora, para as pessoas se comunicarem com pessoas de culturas diferentes, com mais intensidade, com mais clareza. Muitas informações muito boas podem estar sendo obtidas
através das trocas interpessoais, individuais até, com países diferentes, com pessoas de outros estados, né? Isso aí, o intercâmbio fica muitíssimo favorecido durante esses dias, as informações florescem. Então, se tem alguma coisa aqui bloqueando a informação correta, a troca a convergência de informações para o mesmo ponto traz a verdade à tona. É muito interessante esse aspecto, é muito bom. Agora, isso é o Mercúrio e o Júpiter. Agora, a Lua trígono com Urano é sensacional, porque é libertador, é pensar fora da caixinha. E aqui isso está acontecendo dentro de signos de terra. Né? Então, vamos pensar fora da caixinha e agir de uma maneira bastante livre e original, não presa a dogmas e a modelos necessariamente pré-estabelecidos, porém, fazendo alguma coisa que seja bastante consistente, levando soluções. Isso aqui é um bom aspecto de soluções. Em geral, não são aquelas soluções macro coletivas, né, porque é um aspecto muito rápido, acontece muito rapidinho, mas são soluções individuais que as pessoas encontram. Por exemplo, está faltando aí ovo aí na sua casa, espera aí que eu vou chamar o fulano que tem dinheiro, pode levar o ovo para você. São soluções econômicas, logísticas, um e o outro acaba se ajudando. É o aspecto em que muita gente fica dado a grandes insights. Fala assim, como é que eu não tinha visto essa coisa tão simples antes? E era tão fácil de resolver. Poxa, então, peraí, gente, olha só, faz isso, isso, isso. Então, as pessoas resolvem essas coisas práticas. Lembra que tá o Sol, Mercúrio, Urano e a Lua nesse dia, Plutão, Júpiter, tudo em signo do elemento Terra, né? Touro e Capricórnio. Quer dizer, são as coisas mais pragmáticas, as coisas mais palpáveis, né, que a gente pega para resolver, utilizar. Muito bom para fazer grandes planejamentos, né, para planejar coisas para o futuro, não muito distante, né, porque são coisas para serem usadas logo de imediato para resolver situações imediatas também. Esse é um excelente aspecto que potencializa não só a mente, né, mas seria só a mente se não tivesse em terra, mas estando em terra, potencializa a mente e o fazer, né, o aplicar, o estruturar. Pessoas ficam com inteligência toda voltada para soluções de coisas que são da base para todos os outros movimentos e pensamentos. Muito bom para isso. Os aspectos difíceis são aqueles, né? O Mercúrio está fazendo aquela quadratura com Marte, que eu já descrevi, né? Que já está quase chegando no ponto culminante dessa quadratura, e aqui as pessoas podem ficar um bocado mais bocudas. Então, se por um lado tem aquele grande benefício, continua valendo a dica para ter o contorno na fala. Se tiver que ser muito direto, pensa bem, será que precisa mesmo? Tão direto, dar aquela paulada, fazer uma crítica tão abusiva sobre alguma coisa, vamos ver, tem que ver até onde isso aí pode levar, né? O que vale a pena. E a Lua faz uma quadratura com Quirón, né? Outro dia que precisa ter esses cuidados a mais com a saúde, é um dia de vulnerabilidade para muita gente, para a grande maioria das pessoas, é outro dia em que se denotam onde estão as vulnerabilidades nas soluções anteriormente que anteriormente estavam sendo utilizadas até ali, né, para a saúde, para os sistemas de saúde, para as pessoas que querem aprender algo. É a hora em que as pessoas vão ter que lidar com, por exemplo, procurar um consultor ali, alguém que te orientar, o consultor ou não está disponível, ou está falando uma coisa e você está entendendo outra, ou vocês discutem porque estão com ideias diferentes. É a hora que não há entendimento entre quem pede ajuda e quem está em condições de dar, né? Então, o que vale aqui é todas as outras coisas compensadoras, né? Vale mais a afinidade ideológica, a afinidade de empreendimentos que beneficiam os outros indistintamente, em vez de tentar obter aquela vantagem mais individual. Bom, é isso, gente. Aqui está, então, dado o recado dos planetas na semana, na forma de live. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui o período, né, que foi feito de uma forma bastante uraniana, até bastante inusitada, fora do planejamento, e torno a convidá-los aí para as 8 horas de hoje, dia 4, ao lançamento da graphic novel Psicopompo, que eu estou lançando com uma felicidade muito grande, com um orgulho. Foram 6 anos de esforço, né, de concentração e de
desvios, muita necessidade de criar essa coisa junto com essa minha parceria, que esse parceiro aí, que é um escritor fabuloso, que é o Otávio Aragão, 6 anos, então a coisa está saindo hoje. Hoje é o dia, hoje nasceu, né? Está havendo um nascimento hoje. Então, quem quiser o link depois, é só entrar em contato lá pelo contato@carlosholanda.com.br. Eu vou colocar o link na descrição assim que eu encerrar este vídeo, contato@carlosholanda, com H2Ls, né? Tudo junto, .com.br. E quem quiser, a gente mostra ali o link que vai ser dado ali pela editora Caligari sobre o lançamento. É isso, um grande abraço, uma boa sorte, muita concentração, estudem muito, tenham paciência, se protejam, e vai dar tudo certo. Abraço.